sobre isso internamente com respeito, porque eu estou vendo no mídia social agentes do Quinta Coluna começando postagens assim: eu amo Lula, mas o resto do partido é traidor. Eu amo Lula, mas esse fulano dentro do partido é um traidor também, ele está esfaqueando Lula. Alguém precisou avisar Lula de não fazer isso. O PT representa um projeto para o país, e se você não é petista, beleza, tipo, também. Eu tenho amigos, como o Alexandre Solnik falou, tem pessoas que são até da direita, que conversam comigo o tempo todo, mas vamos tentar manter um pouco de disciplina esse ano que vem, e não deixar as mídias sociais fragmentar a esquerda, só isso aqui. E com isso eu espero que esse ano fique bem melhor do que ano passado. Tá ótimo. Natália quer falar, pode falar, Natália. Então, Joaquim, eu queria só comentar a respeito desse caso, né, do julgamento da Ghislaine Maxwell, porque isso aqui foi muito grande por causa do envolvimento do príncipe Andrew, né, que é um dos herdeiros do trono britânico, e ele foi apresentado ao Epstein pela Ghislaine Maxwell. Ela frequentava, inclusive, propriedades reais, né, como convidada. Então, assim, a blindagem que isso está tendo aqui chegou a um ponto, assim, absurdo. E essa semana é mais uma prova do que, às vezes, as pessoas do Brasil, talvez por não terem essa proximidade, etc., muitas vezes elogiam para mim o jornalismo da BBC, e eu sempre falo, a BBC é tão podre quanto a Rede Globo, né, no Brasil, tão manipuladora e tão perigosa quanto. Essa semana chamaram um advogado, eles não explicitaram quem, disseram que era um advogado constitucional para comentar do caso. O advogado constitucional tinha sido advogado do Epstein, e ele foi chamado para comentar, não disseram quem ele era, e ele foi chamado, e o que ele fez? Ele tirou a credibilidade da vítima de tráfico sexual ao vivo. A BBC é paga pelo povo, você tem que pagar o imposto aqui para você ver televisão. Eu não pago mais, eu não uso mais a televisão da minha casa, eu me recuso a pagar pela BBC por diversos motivos. Esse só, né, fortaleceu a minha decisão de não pagar mais o imposto da TV. Mas por conta da quantidade de críticas, inclusive de parlamentares, dizendo, olha, vocês não podem colocar no ar uma pessoa que está tirando a credibilidade de uma vítima de tráfico sexual. Isso é muito perigoso, isso é inconstitucional, isso é criminoso. E aí a BBC fez uma nota bem meia boca, dizendo que a entrevista de fato não tinha ficado nos padrões editoriais deles. Mas eu quero só dizer, só levantei essa questão para dizer que a BBC tem trabalhado não só pró-família real, mas pró todo o establishment britânico. Eles fazem isso blindando os conservadores com toda as barbaridades e genocídio, pelo menos uma parte da mídia brasileira, e agora até a mídia brasileira corporativa está tendo coragem de chamar o Bolsonaro de genocida. Aqui a mídia não tem essa coragem, embora o Reino Unido tenha o maior índice de mortos pelo Covid-19 de toda a Europa Ocidental. Eles não falam, eles não criticam, com essa isenção deles, mas eles não criticam justamente esse establishment. Eles nunca criticaram os crimes de guerra de Tony Blair. Eles nunca criticaram o fato do Reino Unido continuar auxiliando, financiando e sendo parte de golpes militares, de guerras civis, de financiamento a ditadores. Eles não criticam o fato deles serem usados abertamente para cumprir a agenda de relações exteriores, né, do Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido. E fizeram isso nas eleições brasileiras, normalizando o Bolsonaro, normalizando os neonazistas do Brasil, chamando a Sarah Winter de
bem vestida e bonita, e fizeram recentemente a mesma coisa, entrevistando na eleição do Chile, eles entrevistaram uma pessoa, disseram assim, a gente vai entrevistar, nem todo mundo está feliz com a eleição do Gabriel Boric. E a pessoa que eles entrevistaram era um dos descendentes do Pinochet. Então, quer dizer, eles não fazem nem questão de mostrar que eles são imparciais mais. E isso é muito complicado, porque aqui você pode sim ir para a cadeia se você não paga o imposto da televisão. Então, assim, você está pagando por uma coisa que é extremamente parcial e que tem uma agenda diretamente ligada ao centro, à parte mais dura do establishment, da elite britânica. Então, assim, eu acho que esse caso Epstein, como eles estão lidando com isso, para tentar... o desespero deles de blindar a família real é tão grande que eles acabaram fazendo, assim, cometendo esse deslize, né, com essa entrevista horrível e criminosa, que escancarou para todo mundo o quão ruim e parcial o jornalismo deles é. Então, eu só queria levantar, porque às vezes as pessoas ficam, não, porque a mídia brasileira é isso, porque a mídia... Gente, a mídia corporativa, internacionalmente falando, sempre está a serviço daquele que paga mais. E aquele que paga mais, normalmente, nunca é o governo progressista, nunca é o governo revolucionário, nunca é aquele governo que tem os interesses do povo, e sim é a mídia que está trabalhando para amansar o povo e normalizar todos os desmandos que esses governos cometem. Não é só mau jornalismo, na verdade, é mais do que isso, né? São porta-vozes, não é isso? Eu chamo aqui a mídia brasileira comercial, ela é porta-voz do 1% da sociedade brasileira que detém 50% da riqueza nacional. Isso explica tudo, o ponto de vista deles. Aqui é literalmente, né? A gente pode falar isso porque o presidente da BBC atual é um dos maiores doadores do Partido Conservador, porque você não pode ser doador de um partido secretamente. Então, ele foi nomeado e as pessoas sabiam que ele era um dos maiores doadores. Então, quer dizer, a gente vive também, e todos os países, né, a gente vive basicamente sob propaganda conservadora 24 horas por dia, aqueles que ouvem, né, tudo da BBC, porque a BBC tem rádio, tem televisão, tem documentário, tem vários canais da televisão da BBC, cada país tem a sua BBC aqui no Reino Unido. Então, quer dizer, é muito complicado, né, para principalmente algumas causas, por exemplo, a demonização do Corbyn, eles foram muito responsáveis por isso, embora, claro, teve, né, o papel de outras mídias, principalmente o The Guardian nisso, mas a gente tem aqui na Escócia, a gente sofre com a BBC por vários motivos. Um dos motivos é a BBC sempre tentando colocar o movimento independentista para baixo, dizer que a Escócia precisa do Reino Unido, tentar criticar críticas infundadas ao governo escocês, assim como eles fazem ao governo galês, assim como eles fazem a demonização dos republicanos na Irlanda do Norte. Então, quer dizer, é um porta-voz que também está manipulando toda uma estrutura política que está impedindo mudanças históricas desses países. Então, a BBC é muito perigosa. E eu só consegui ver essa dimensão do perigo da BBC estando aqui quando eu comecei a participar das marchas da independência da Escócia e vi a quantidade, assim, a multidão de pessoas, e a BBC sempre diminuindo o número e colocando notinhas ou simplesmente não falando, a ponto das pessoas das marchas começarem, né, a gritar, vocês estão vendo, BBC? Virou um canto, assim, nas marchas da independência, tipo, BBC, vocês estão assistindo a gente? Vocês estão vendo a gente? Porque eles ignoram, eles manipulam a informação de uma maneira muito descarada aqui. E essa questão do Jeffrey Epstein chega a ser nojenta mais ainda, porque, claro, envolve tráfico humano de meninas, né, de meninas menores de idade,
E o fato deles estarem desesperados para tentar blindar o príncipe Andrew nisso só mostra que eles não têm compromisso nenhum, não é nem com o lado político A, B, e sim com a verdade, porque eles estão blindando um pedófilo, estão blindando um homem que usou dos serviços de um que eles chamam traffic ring, né? De uma quadrilha internacional de tráfico humano. Então, assim, é nojento, é absurdo. E eu só queria terminar com essa crítica, porque realmente eu fiquei muito chocada com essa entrevista, vendo a repercussão dessa entrevista nas redes sociais aqui. Muito importante. Realmente um complementa o outro. Temos a notícia completa sobre esse escândalo. E, como disse o Brian, não está sendo devidamente coberto também nos Estados Unidos, né?